Milhares de brasileiros foram às ruas do país no domingo para manifestar apoio ao governo Bolsonaro. Essas manifestações ocorreram 11 dias depois dos protestos contra os cortes na educação anunciados pelo governo federal. Eu vou conversar com o cientista político Adriano Cerqueira, que é professor do IBMEC e da UFOP, sobre o quadro político nacional marcado pela difícil relação do presidente Jair Bolsonaro com o Congresso e o lugar das ruas nesse cenário. Bem-vindo. Muito obrigado. Adriano, como é que você percebe essas manifestações? Eu acho que foi um momento que mudou bastante o cenário político institucional aqui no Brasil, né, em maio. Primeiro aconteceu a manifestação do dia 15 de maio em relação da desastrada forma de comunicação, né, do MEC em relação a um contingenciamento, né, de recursos que ele chamou de corte, falando que algumas universidades iam ter corte mais do que as outras porque estavam fazendo balbúrdia. Enfim, atiçaram por demais as comunidades, né, universitárias públicas. Criou um sentimento, inclusive, de perseguição. Né? Exatamente. E isso gerou um forte acirramento para uma mobilização muito bem sucedida no dia 15 de maio. Principalmente nas redes sociais. Não apenas que teve milhares de pessoas foram nas ruas, em centenas de cidades de todo o Brasil, mas as redes sociais, elas ficaram tomadas por esses temas. E é um campo muito sensível para o Bolsonaro, porque as redes sociais promoveram ele, né? Inclusive, ele ganhou as eleições dessa forma. Bolsonaro, então, ele imediatamente, em 11 dias, né, ele reagiu convocando essas manifestações do dia 26 de maio e que mostrou, mais uma vez, uma enorme capacidade de rapidamente mobilizar toda a rede social, toda assim, né, boa parte dela, e levar milhares de pessoas para as ruas em defesa, né, dos programas do governo, né, da pauta do governo no Congresso e também, claro, do próprio governo. Foi uma grande capacidade de mobilização, porque não foi apenas ter colocado muita gente nas ruas no domingo, dia 26 de maio, mas foi tudo pelas redes sociais em menos de 11 dias, praticamente. Uhum. Então, ele deu um recado muito claro para os agentes políticos, né? Olha, as redes sociais eu ainda tenho condições de dominá-las. Nesse período de mobilização, os temas, né, do governo Bolsonaro dominaram, né, o Twitter, enfim, todas as redes sociais. Colocar em baixo relevo, vamos colocar assim, boa parte dos temas ligados aos da educação e também dessa oposição que estava se renovando nesse tipo de embate. Agora, o que tem de, digamos, mais robusto nisso, né? Porque quando a gente fala de redes sociais, nós estamos falando de um comportamento extremamente volátil, uhum. não é? Do mesmo jeito que leva as pessoas para as ruas, um grupo que pensa de um jeito, uhum. Daí a pouco some uma ideia que dominava as uhum. redes e vem outra que se opõe. Uhum. Qual que é assim, a qualidade, né, realmente desse debate das redes e dessa movimentação que ela provoca? Naquilo que é concreto, no embate político lá em Brasília? Bem, o sucesso, né, no dia 15 de maio e essa dominância que os temas ligados aos protestos de 15 de maio tiveram nas redes sociais deram mais ânimo e fôlego aos partidos no Congresso, até mesmo o chamado Centrão, né, que começaram a falar mais grosso para cima do Bolsonaro, falaram, olha, essa medida 870 da reforma administrativa, talvez a gente deixe caducar, aí vai voltar todos aqueles ministérios. Conseguiram até que o Bolsonaro reativasse 2 ministérios muito caros a eles, que é o da Cidade e Integração Nacional, que é o ministério tipicamente, né, que a base do Centrão gosta muito, porque tem uma repercussão nacional e muitos cargos para serem, né, alocados. E aí, até mesmo a ideia do parlamentarismo branco, do impeachment, passou apareceu mais, inclusive na imprensa tradicional, né? Ou seja, o assunto saiu das redes sociais e foi pegando corpo institucional, vamos colocar assim. A reação imediata, né, e bem sucedida por parte do Bolsonaro anulou boa parte desses temas. Eu não creio hoje que alguém pense em levantar essa bandeira ou do impeachment ou do parlamentarismo branco lá no Congresso, porque eles viram que rapidamente houve essa mobilização.
Então, esse ambiente extremamente volátil, ele tem muito a ver com a capacidade que os polos na política, em momentos polarizados, têm de mobilizar os seus agentes nos Twitters, WhatsApp, Facebook, enfim, e colocar em tom de mobilização que ele seja capaz de colocar muita gente nas ruas. Então, você tem dois polos aí, que pegam em torno de 1/3 da população, cada um, brigando, né, e polarizando as redes sociais, e é um ambiente de disputa que o Bolsonaro fica muito bem à vontade, né? E mais da metade de 1/3, assim, meio que de arquibancada assustada com esse bate-bola. Mas o que a gente pode esperar disso? A negociação, porque o que está em pauta, o que a gente viu, inclusive, o que ganhou mais destaque na mídia, tinham várias pautas, mas o que tinha mais destaque é o que está sendo discutido no Congresso, não é? A negociação política foi para as ruas? Como é que não é? É assim, eu ponho na rua e aí a gente vê quem que ganha. Põe o povo na rua, né? Pois é, eu acho assim, o recado que Bolsonaro deu para o meio político lá de Brasília é o seguinte: as redes sociais têm força, alteram o comportamento dos seus parlamentares aqui, né? A gente viu na semana passada como que, à medida que a mobilização do Bolsonaro nas redes sociais crescia, como que foi modificando, né? Como que foi acontecendo um recuo do Centrão em relação a algumas pautas que tinha colocado anteriormente. Resolveram votar a MP 470, sim, não é isso? Pelo menos parcialmente. Abriram mão dos dois ministérios, falaram, não, mão. A gente não quer saber se toma lá da cá, não tem nada a ver com a gente. E tiveram uma vitória apertada com a questão do COAF saindo das mãos do Moro. Eles achavam que ia ser fácil a vitória e foi muito apertada. E isso assustou muitas lideranças do Centrão. Eles viram que a base deles está rachada. E o próprio PSD não votou a favor do COAF, o que esvaziou muito a votação também do COAF ir para o Ministério da Economia. Né? E agora está ameaçando de ir no Senado. Mas o ponto em questão é que a situação reforçou o Bolsonaro diante dos atores do Congresso para negociar. A grande questão é o Bolsonaro, se ele vai saber fazer uso disso. Exatamente. Dentro do que ele se propõe, né? Mas tem que ter gente dele lá capaz de fazer esse tipo de negociação. Porque o jogo está colocado e a gente vê que rapidamente o Centrão está se reorganizando, recebeu o impacto da rua e está se reorganizando. Hoje, diversos jornalistas e que são comentaristas e tal, ouviram várias lideranças do Centrão, e o que eles falam em uníssono, que eles vão ignorar essa pressão, que eles vão tocar as votações de acordo com aquilo que foi acordado, não é? E o Bolsonaro, por sua vez, ele fala que eles precisam escutar, não é? Escutar a cobrança das ruas. Né? Melhor, ele diz que foi uma cobrança das ruas, né? Tem aí... Isso. Mesmo Bolsonaro, do jeito dele, eu acho que ele fez uma recuada. Ele pediu, do jeito dele, pediu desculpa por ter usado um termo, né, estúpido, né, chamado, né, os manifestantes de 15 de idiotas úteis. Então, ele já falou, olha, eu falei errado mesmo. Mas isso não é novidade no comportamento dele, né? Sim, idas e vindas, né? Isso é um padrão, digamos assim. E ele também, ontem, dizendo que Centrão é um palavrão, que os deputados não gostam de ser colocados nisso aí, que ele falando até em tom de respeito. Olha, eu sei que os deputados não querem ficar nessa posição. Então, do jeito dele, eu imagino que ele está percebendo que é o momento de dar uma recuada. Mas a questão, tudo bem, assim, deu uma zerada no jogo, né? Vamos colocar dessa forma. Como é que vai ser tocada a pauta como é que o governo Bolsonaro vai ter agentes, né, membros do Congresso, deputados, senadores, que vão tocar o interesse do governo, do executivo, lá dentro? Não está claro isso, não tem um time bem formado, tem muita disputa lá dentro, não tem uma linha de conduta, uma linha de comando. Quem está no comando são deputados de primeiro mandato, exatamente, sem experiência. Então tem que haver um alinhamento, né, de negociação do interesse do governo, do executivo, e isso é legítimo, né, não tem nada de errado nisso, para que possa haver um ambiente um pouco mais tranquilo, né, de votação na Câmara e no Senado. Só que eu não vi um avanço nisso aí.
Isso eu não vi avanço e nem estou percebendo que haja ainda uma capacidade disso. É de se esperar uma certa maturidade, assim, aos poucos uma acomodação e algumas pessoas, por atuação individual, por destaque, conseguir colocar. Desculpe te interromper, mas Bolsonaro vai conseguir levar 4 anos assim? Às vezes falando no mesmo dia, indo e voltando sobre um tema, assumindo posições diferentes, sem conseguir uma liderança que comande essa negociação dentro do Congresso, numa atitude um tanto quanto belicosa. Ele vai completar 5 meses, dia 1º, não é? Mas essa tem sido a estratégia que ele tem adotado, estratégia ou não, a forma como ele tem agido. Ele sustenta 4 anos assim? Eu acho que do jeito dele, como ele está fazendo, eu acho que sustenta. Assim, hoje, para pensar no Bolsonaro perder capacidade de governo efetivo, né, apoio popular efetivo, teria que aparecer um grande escândalo, né, que afetasse exatamente a base de apoio das pessoas que apoiam ele, né? Claro, evidentemente. Então, assim, não tem isso no horizonte. Tem algumas investigações, mas que podem ou não sair alguma coisa. Então, não tem nada no horizonte indicando isso. Então, só que a forma de comunicação política do Bolsonaro, agora, depois de 26 de maio, é mais ainda as redes sociais, é mais ainda essa forma instantânea, espontânea, cheia de tropeços, cheia de idas e vindas. Eu estou formando o seguinte juízo, vai ser um governo nervoso, vai ser um período cansativo sobre alguns aspectos, mas eu não vejo no horizonte ele caindo ou saindo do governo. Agora, você disse que a coisa está baseada, então, no apoio popular que ele tem. Para ele manter esse apoio popular, o que ele está fazendo uma aposta no discurso contra a velha política. A velha política que ele está atribuindo ao mesmo grupo político que pode garantir, por exemplo, a aprovação da reforma da Previdência. Por exemplo, não, principalmente, que é a grande proposta do Bolsonaro para o enfrentamento da crise. Não é? Isso reside aí uma contradição. Até quando que ele vai conseguir atribuir a esse grupo? Assim, o problema é que eu sou chantageado por esse grupo. Não é? Ele diz isso, não pode não usar esse verbo, mas ele diz isso de diversas formas. Não é? Eu creio o seguinte, assim, a chance boa para o Bolsonaro é a pauta essas reformas econômicas, né, da Previdência e da meia tributária, me parece que são pontos mais facilitados de aprovação no Congresso. Hoje eu vejo muito mais provável que haja uma aprovação do que isso não ocorrer, por conta da grave crise financeira do Estado brasileiro, que não escapa a ninguém. E os deputados sabem da situação financeira de seus estados e municípios também, que estão, se a União está em dificuldades, mais ainda estão os estados e municípios. Então essa pressão sobre a bancada já existe, independente de Bolsonaro e seus apoiadores. Eu acho que essa agenda econômica passa. No meu horizonte eu vejo isso. E aí ele tem que torcer para uma retomada mais vigorosa da economia para daqui a 1 ou 2 anos. E até lá ir sobrevivendo. Agora, o problema do apoio popular para o Bolsonaro é que ele faz através das redes sociais. Quem apoia o Bolsonaro, esses 30%, 35% de ótimo bom que a gente vê nas pesquisas, eu fiz uma pesquisa recentemente, né, pela minha empresa, né, Giga Instituto de Pesquisa aqui em Belo Horizonte, e eu fiz esse teste. Quem apoia o Bolsonaro usa com muito mais frequência as redes sociais para discutir política e tem como principal meio de informação justamente as redes sociais. E aqui em Belo Horizonte você tem 1/3, 38% que estão aprovando o governo Bolsonaro. Então esse comportamento acredito que aconteça em grande escala. Ele sempre vai poder contar com essa reserva de apoio. E ele não vai perder a mão dela. Ele vai estar todo dia, toda semana, e vai estar alimentando essa rede. Agora, a gente vê, essa rede existe, mas ela representa, não é? Não só ela, mas, enfim, esse grupo essa parte da população que aprova Bolsonaro via rede ou fora da rede, é uma parte da população. Sim, não é? Sim, com certeza. E a gente vê a sociedade muito polarizada. Você considera que essas duas manifestações são uma demonstração de aprofundamento dessa polarização? Você enxerga dessa forma? Eu enxergo e aí, assim, o grande desafio
para quem está fazendo os protestos pela educação é que, por enquanto, a pauta deles é só educação, né? E é uma questão que está ganhando um contorno... Contra a Previdência também, né? Apesar os de ter sido puxada os temas têm que pelos aparecer. cortes da educação. Né? Os temas têm que aparecer com mais clareza. E quem que é a liderança, né? Quem que é a pessoa que aparece como uma liderança nesse meio? Não identifiquei. Por lado do Bolsonaro, esse outro texto que está nesse clima de polarização que eu concordo, eles têm um Bolsonaro, que é uma pessoa que cresce bem nisso, e eles têm os temas do governo para colocar, ou seja, a politização do lado deles está mais bem visível, né? Os temas, né, de governo. Falta liderança, então, à oposição. A oposição está faltando liderança e politizar melhor esse tema da educação, sair desse tema quase único e conseguir angariar apoio popular para outros temas. Então, esse é o grande desafio dos dois lados. Agora, o Bolsonaro adora esse clima de polarização. Ele deve estar aguardando o que vai acontecer no dia 30 de maio e pode ter certeza, assim, nessa confrontação ele fica muito à vontade. É o jogo dele. É o jogo que ele sempre fez bem e cresceu assim, né? Me chama a atenção, por exemplo, dois episódios que chamaram a atenção nessa manifestação. Na verdade, eu queria abordar três coisas que estiveram presentes. Uma é aquela manifestação anti-Supremo, não é? Que foi um pouco aplacada a primeira onda, quando se preparava, a gente percebia que seria um pouco mais intenso. Só que parece que foi um pouco aplacado, mas estava presente nas manifestações. Você percebe isso? Apareceram uns cartazes, né? Umas figuras até bem engraçadas, né? Uma lagosta, uma lagosta e tal. O povo é bem criativo. E outra coisa que chama atenção também é aquela história de arrancar a faixa da educação, que eu queria somar, que você falou sobre a privatização. A privatização, a defesa da reforma da Previdência na rua, e mesmo, assim como arrancar essa faixa em defesa da educação, não está mais... não é mais uma expressão da polarização do que realmente da defesa dessa ou daquela pauta? Assim, são movimentos isolados. Por exemplo, em 15 de maio teve, no final do protesto, alguns incidentes e tal. Então, dizer que o 15 de maio foi um movimento de baderneiro, gente que ficou... Não foi. Você sempre tem casos isolados, né? Então, assim, houve uma reação dentro dos movimentos para o protesto 26 de maio para evitar que esses temas mais radicalizados contra o Congresso, contra o STF, fossem minorados. E, de fato, isso você via poucas evidências. A faixa foi lá em Curitiba, né? Seria diferente... Na Universidade Federal. Agora, imagina se várias universidades federais, no dia 26 de maio, tivessem faixas arrancadas. Aí, isso é um ponto. Agora, eventualmente, que tem gente que pensa assim, tem. Só que eu acho que o recado que predominou foi um recado mais pacífico, né? Defendendo suas ideias, mas mais pacífico. Que nem nos de 15 de maio. Foi um recado bem pacífico e também defendendo suas ideias. Eu acho que isso é bom. Eu acho que isso é legal acontecer essas coisas, né? O povo nas ruas e tal. Para o governante, não é todo governante que gosta disso, não. A maioria não gosta. Se dá mal com esse tipo de situação. Lá na França, Macron, né? Isso é linha direta, né? Isso é linha direta. Só que com o smartphone, celular, está ficando difícil evitar a linha direta. Vamos falar um pouquinho de Belo Horizonte, Bom. dessa pesquisa que o Instituto Giga, que você dirige, acaba de fazer, mas falar um pouquinho, porque essa pesquisa traz números que podem ser interessantes para a gente vislumbrar a eleição de 2020 para prefeito, não é isso? Isso. Eu vou até pegar aqui o dado, mas assim, em Belo Horizonte, o que eu fiz basicamente foi a avaliação de governos, e no caso do governo municipal, né, do Calil, a gente tem a seguinte situação. Primeiro fiz a avaliação, ele teve 11% de ótimo, 45% de bom, ou seja, 56% de ótimo e bom. 25% de regular, 6% de ruim, 5% de péssimo, ou seja, 11% de ruim e péssimo. Só que aí a gente pergunta, né, a questão do regular positivo e negativo, a aprovação, o índice de aprovação dele chega a 63%. E a desaprovação chega a 11%.
a 18%. Para quem está nessa altura do mandato, isso é muito bom. É muito bom, não é? Ele está, como diria no popular, bem na foto. Está bem na foto. Só que aí eu faço uma pergunta que é assim, para a próxima eleição, né, no ano que vem, para prefeito, você vai querer votar numa candidatura que represente a continuidade ou represente a oposição em relação à atual administração? Ou seja, quem vai querer votar na continuidade? Então a gente tem 63% de ótimo bom pro Calil, né, de aprovação. Aprovação Só que, dele ou do governo dele? Do governo dele. do governo dele. 63%. Só que 46% querem votar na continuidade. E 30% querem votar na oposição. Ou seja, se ele tem 20% de perda, 20 pontos. Exato. Se for Esses fazer 63% que aprovam, não quer dizer que são 63% de pessoas que vão necessariamente votar nele. Porque uma coisa é você aprovar ou desaprovar um governo. Outra coisa é um calendário eleitoral, uma disputa eleitoral. Então, assim, o Calil ele começa muito bem. 46% de continuidade é muito bom. É um indicativo de que ele vai ter facilidade de se reeleger. Mas o fato de ter 63% de aprovação não quer dizer que a maioria do eleitorado está querendo votar nele hoje. O que sinaliza para ele é isso, Sim, não é? Isso. Que ele tem que reforçar essa ideia positiva que ele tem dele, que o eleitorado tem dele. Agora, há uma sinalização, a pesquisa sinaliza para os eventuais opositores, adversários dele? Sinalizam a seguinte situação: um discurso de oposição tem 30% hoje, que é mais ou menos o que começa. Então, para ter sucesso um discurso de oposição direta contra o Calil, você tem que apostar que a situação do governo de Belo Horizonte vai piorar tanto que vai fazer uma inversão. Vai ter mais gente aprovando que aprovando o governo dele. A outra sinalização é que uma pessoa mais de centro, com um perfil um pouco mais suavizado em relação ao do Calil, e trabalhando alguns temas de melhoria da administração de Belo Horizonte, ele tem chances de crescer em cima disso. Ou seja, uma pessoa que se apresenta como candidata à continuidade, mas que tenha que apresentar alguns atributos como candidato que sejam superiores ao do Calil. Né? Então, o Calil se elegeu com o discurso contra a velha política. Exatamente. Não é? Ele fez esse... Vai ter que ter novidade semana. Vai ter que ter 2020, novidade. né? Lembrando que o Calil, no segundo turno, ele teve o apoio, teve 54% dos votos nominais, se me falha a memória. Não sei se é 52 ou 54, mas me parece que foi 54 dos votos nominais. Só que, quando você coloca os totais, ele teve 34% do Belo Horizontino votando nele. 29% no João Leite e 38% não votaram em ninguém. Houve uma Ou seja, expressão, né? Ele conseguiu melhorar, ele conseguiu aproximar mais dessas pessoas, mas assim, ele como candidato, ele tem alguns problemas de conseguir pegar uma maior parte do eleitorado. O que seriam as fragilidades? Na eleição passada era com o sexo feminino, o eleitorado feminino. O discurso dele talvez muito boleiro, muito futebol. Essa pesquisa identifica se isso melhorou? Ainda continua ainda o desafio dele ainda o voto feminino. Então, se aparecer o grande defeito, o grande erro do João Leite na última eleição é que ele era bem avaliado entre as mulheres, só que ele no segundo turno ele quis entrar no eleitorado masculino e aí ele se afastou do voto feminino. Então, assim, há uma chance para os candidatos de oposição, desde que não seja uma oposição tão acirrada. Não há nada garantido. Né? Não, até porque em eleição não, eleição muda tudo. Ok. Adriano, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Só uma observação, estão me passando aqui que foi 53%. 53%, obrigado. Isso. Então fiquei na média, 52, 54. Eu conversei com o cientista político Adriano Cerqueira, professor da UFOP e do IBMEC. Nosso assunto aqui, 2 assuntos, esse no finalzinho do programa, falamos um pouco da pesquisa do Instituto Giga, que é dirigido pelo Adriano, que levantou uma série de assuntos, inclusive as perspectivas para a eleição do ano que vem, eleição para prefeito da capital, e mostrou que Alexandre Calil tem uma boa aprovação, boas chances de se reeleger
mas também tem desafios a enfrentar. Mas nosso principal assunto mesmo foram as manifestações desse domingo e o cenário político em Brasília e o que essas manifestações representam, como é que se encaixam, o que a gente pode esperar das relações executivo-legislativo daqui para frente. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar nosso site ou o YouTube. E para falar conosco, Twitter ou e-mail. Obrigada pela companhia e até a próxima.